E aí pessoal, tranquilas, Aguiar na área com mais um vídeo, né? E pessoal, antes de mais nada, espero que estejam tomando cuidado nessa época de quarentena, né? É uma época que se faz necessária todo o cuidado possível com a higiene, né? Com questões sanitárias. É uma época muito dramática que realmente requer toda a nossa atenção e cuidado. Então pessoal, fiquem em casa o máximo possível que puderem, né? E se forem sair, máscara, né? Lavem as mãos, sempre vão estar reforçando essas dicas para preservar a nossa saúde e a dos outros, né? Então galera, vamos aqui para o vídeo, que esse vídeo aqui, o que acontece? Esse vídeo, pessoal, foi um vídeo que foi um pedido de um amigo meu que também é inscrito aqui no canal, tá? Foi esse meu amigo Diogo Batista, Diogão aí, meu amigo, pediu esse vídeo, que eu acho que esse pedido dele pode também ser, vamos dizer assim, pode agradar a outros inscritos e inscritos aqui no canal, tá? E qual foi o pedido que Diogo fez pra mim? Ele pediu, Aguiar, faz um vídeo aí comentando os filmes do Batman, né? Aí eu, pô, legal, né? Pode ser. Até fiz um vídeo outro falando sobre os filmes do Batman, mas eu não me detive sobre muitos filmes, né? Um ou outro. Então nesse vídeo aqui, pessoal, eu vou fazer comentários rápidos aqui, em breve, sobre os filmes do Batman. Vou me focar mais nos filmes do Batman que eu tenho aqui em DVD, tá? E os outros que eu não tenho, eu vou dar uma pincelada rápida, até porque o filme do Batman teve uma quantidade boa de filmes aí, né? Então, galera, vamos começar comentando aqui o filme do Batman, que eu já tenho aqui na minha pilhinha aqui, que é o filme do Batman do Tim Burton, 1989. Esse filme aqui foi aquele com Michael Keaton, né, protagonizando aqui, sendo o Homem-Morcego, e o Jack Nicholson como o Coringa, né? Então, o que acontece nesse filme aqui, pessoal? Esse filme aqui, eu acho que ele, como todos os filmes, ele tem seus acertos e seus erros, tá? Eu acho que é um filme que, assistindo agora, ele pode ser meio datado, assim, em alguns aspectos, porém, eu ainda considero um bom filme e vou dizer para mim quais foram os seus principais acertos aqui e as suas falhas que eu acho que são mais perceptíveis, tá? Então, para mim, o que acontece, galera? Esse filme aqui, ele acertou muito, ao meu ver, na questão estética, tá? Aqui o Tim Burton, ele resgata um ar sombrio, uma atmosfera soturna do Homem-Morcego. Tanto o Batman do Michael Keaton, né, que é um Batman sisudo, um Batman sombrio, né, um Batman que não ri, né, aquele Batman muito mais introspectivo e tal. Ele também acerta na questão do visual da Gotham City, né? Essa Gotham City que o Tim Burton apresenta no filme dele é uma Gotham City que tem uma arquitetura bem característica que me lembra muito Gotham nos quadrinhos, né? O Tim Burton, ele faz uma Gotham com aquele visual com prédios bastante góticos, né? Uma arquitetura meio bizarra, assim, que parece intimidadora à noite, com aquelas gárgulas, aqueles edifícios com arquitetura, né, mais clássica, mais gótica e tal. Então eu acho que essa Gotham City, né, que o Tim Burton monta em seu filme, ela tem um aspecto visual bem interessante. Eu acho que é bem característica aquela Gotham City do Tim Burton, né? Como se ele conseguisse imprimir ali uma Gotham City bem aceitável em termos visuais, assim, para o conceito do Batman, tá? Então, galera, outro acerto que eu posso negar é o Coringa do Jack Nicholson, tá? O que acontece aqui, galera? Eu acho que há um erro da galera em ficar comparando a todo momento o Coringa do Jack Nicholson com o Coringa do Heath Ledger lá do Batman Cavaleiro das Trevas, tá? Os dois são bons, tá? Claro que você pode achar um melhor que o outro, mas eu acho que os dois são bons. Agora, eu acho que a principal diferença é que são Coringas com propostas bem diferentes. Porém, são dois Coringas fiéis, né, às facetas do mesmo personagem. Por exemplo, o Coringa aqui do Jack Nicholson, ele é um Coringa que ele é meio que fiel a uma época do personagem. Que esse filme aqui foi no final dos anos 80, né? Esse filme foi em 1989, eu assisti, era guri, era criança. Eu fui ver esse filme no cinema quando lançou aqui com a minha tia, né? Foi uma época que eu tenho uma memória afetiva muito grande desse dia, porque eu fui com minha tia, madrinha, assistimos o filme no cinema. Ela me deu o boneco do Batman, né? Porque era meu aniversário, era no mês de março isso. Então pra mim foi um dia bastante, né, assim, vamos dizer, nostálgico pra mim agora, né? Eu tenho memórias muito boas desse dia. Então o que acontece, pessoal? Esse filme aqui, o Coringa do Nicholson, é um Coringa que é muito mais, né, fiel àquele Coringa de épocas atrás, né? É um Coringa
que tem, assim, ele tem um aspecto mais caricato, né? Ele tem, a vilania dele é um pouco mais, vamos dizer assim, mais, não digo leve, porque envolve morte e tal, mas ela é mais escrachada, né? O Coringa mais escrachado. Não é que aquele Coringa do Jack Nicholson, ele tem aquela pistola de cano longo, né? Uma pistola imensa com cano longo. Ele tem aqueles balões dele, né? Que ficam soltando gás do riso, né? E então esse Coringa, ele é fiel, tá? A uma fase do Coringa nos quadrinhos do Batman. Então o Jack Nicholson, eu acho que ele encarnou bem ali o palhaço do crime, né? O príncipe palhaço do crime nesse filme aqui. Agora, quanto ao Batman do Michael Keaton, cara, eu acho que foi um Batman passável, tá? Eu acho que foi um Bruce Wayne, um Batman que o Michael Keaton surpreendeu até, porque ninguém na época escolheria o Michael Keaton para interpretar o Bruce Wayne, né? Fazer o Batman, que é um personagem imponente e tal. O Michael Keaton era um ator de comédia, né? O cara fazia Os Fantasmas Se Divertem, né? Ele era o Besouro Suco lá. Então, quando o Tim Burton escolheu ele para fazer o Batman, ninguém acreditou, não torceu o nariz e tal, mas acabou dando certo. O Michael Keaton tem aquela questão, assim, na questão da fisionomia dele, tem aquele olhar, né, aquele sobrancelha aqui, assim, que realmente parece um pouco aquele olhar mais, né, inquisitivo do Bruce Wayne, do Batman. Então, sei lá, talvez por essa questão visual aí, não sei, né, mas o Michael Keaton é um cara baixinho, né, fisicamente ele não tinha lá um biotipo que fosse intimidador como o Batman tem. Mas tá dando certo, mas não tenho nada assim, vamos dizer assim, a elogiar muito na interpretação dele. Acho que foi legal o passado, tá? Agora, o principal erro que eu acho desse filme, que eu acho, na minha opinião aqui, é a questão de quererem vincular a origem do Batman com o Coringa, né? Que no caso é o Jack Napier, né? O Jack Napier. Porque nesse filme aqui, cara, do Tim Burton, o que é que ele coloca ali no roteiro lá? Que quem matou o Thomas Wayne e a Martha Wayne, né, os pais do Bruce Wayne, foi o Jack Napier, antes de se tornar o Coringa, né? O Jack Napier em sua fase inicial ali como um bandido, né? Como na vida do crime dele. Foi ele que assaltou lá os pais do Bruce, né, e matou o Thomas e a Martha Wayne. Isso foi o Coringa. O que o filme quis fazer com isso? O filme quis fazer que ele quis dar uma ênfase maior na vinculação entre o Coringa e o Batman, como se a origem de um tivesse dependência com a origem do outro, né? Porque o Batman depois, né, perseguindo lá o Jack Napier naquela fábrica ali de produtos químicos, foi por causa da intervenção do Batman que o Jack Napier caiu naquele caldeirão, né, de produtos químicos lá e virou o Coringa. Então é como se um fosse responsável pela criação do outro. Eu achei isso muito bobo, achei que não precisava disso, querer colocar esse vínculo maior para deixar a treta entre eles mais séria e tal. Não, eu gosto muito de sendo a morte dos pais do Bruce Wayne sejam, né, originados por um cara qualquer, um pé de chinelo, Joe Chill, né, o cara num desespero lá, acabou atirando assim no momento de tensão. Não achei legal colocar como se fosse o Coringa, né, o responsável pela morte dos pais do Wayne, né? Então isso eu achei um ponto mais fraco. Fora isso, um filme que eu acho bem divertido, tá? Então vamos lá agora para o segundo, é o Batman no Retorno, né? Tem um trio na frente, Batman, Mulher Gato e o próprio Pinguim. Também achei um bom filme, ele é bem no mesmo modo, até porque é o mesmo diretor, né? O Tim Burton, ele tá ali comandando novamente o filme, uma direção que eu acho bem acertada. O Michael Keaton ele continua sendo o mesmo Batman, né? O mesmo Bruce Wayne, né? Frio, distante e tal, né? Eu acho que o destaque maior aqui vai para a Mulher Gato, né? A Selina Kyle, interpretada pela Michelle Pfeiffer, e pelo Danny DeVito, que interpreta um Cobblepot, né? Um pinguim, de maneira bem diferenciada dos quadrinhos, né? Tipo, realmente o Danny DeVito foi uma escolha muito boa pelo biotipo dele. O Danny DeVito é baixinho, é gordinho, né? Eles fizeram, logicamente, uma maquiagem no Danny DeVito, ele ficava com aquele nariz adunco, né? Aquele nariz feiozão lá do pinguim. Mas o pinguim, nessa pegada do filme do Tim Burton, é um pinguim bem diferente. Ele parece meio um mutante, assim. Ele tem a mão com poucos dedos, né? Que parece nadadeira e tal. Enfim, ele é bem, né? Ele é bem repulsivo, vive no esgoto, né? Se alimenta de peixe cru. É como se fosse realmente um pinguim de verdade. Ele tem modos muito estranhos, esquisitos e tal, mas é um pinguim que, na minha opinião, casa muito bem, né, com a levada desses filmes do Batman do Tim Burton, tá? E o pinguim também, ao mesmo tempo aqui, ele começa também a se aproximar mais com aquele pinguim homem de negócios político do pinguim dos quadrinhos do Batman, né? Que o pinguim, nos quadrinhos, nos HQs do Batman, o pinguim é um dos vilões que mais se aproxima do crime, vamos dizer assim, do crime mais comum, né? Do crime que é mais organizado, né? O pinguim, ele é um dos criminosos, vamos dizer assim,
que são mais tradicionais, né? No sistema de ser uma quadrilha organizada e tal. Ele tem um cassino, ele é um cara que mexe com informação, trafica informação, entre outras coisas. Mas esse filme aqui do Tim Burton é um pouco diferente, mas que achei que combinou assim com a pegada aí do filme do Tim Burton, tá? Michelle Pfeiffer tem sua origem aqui como Mulher Gato. Achei muito legal a forma que teve assim a interação entre a Mulher Gato e o Batman, que é aquela relação de amor e ódio, né? O Batman, ele combate o crime fora da lei, e a Mulher Gato, né, é uma ladra, que a sua maneira comete também, não só infrações, mas como também formas de justiçamento, né? Ela salva uma moça lá de um assaltante, então a Mulher Gato ela sempre foi meio neutra, assim, né? Ela vai para um canto, vai para outro, e o Batman nessa história aí, ele é atraído pela Mulher Gato, tão atraído pelo fato de ele querer prender a Mulher Gato, porque ela é fora da lei, mas pelo fato de ele ter uma atração física pela Mulher Gato e tal, do quando ele gosta dela, e a Mulher Gato também tem uma certa atração pelo Batman, e isso também foi mostrado aqui no filme. Eu acho que o filme também foi legal, ele é bem nos moldes do primeiro, né, desse aqui, tá? Então são dois filmes legais, que eu reassisto de vez em quando também e recomendo, tá? Próximo filme do Batman, eu não vou falar sobre aquele Batman Eternamente, que é com Val Kilmer, né? E aí tem a introdução do Robin, interpretado pelo Chris O'Donnell, porque eu não comprei esse filme, eu achei que esse filme aí já degringolou total o Batman no cinema, né? Aquele Joel Schumacher era o diretor desse filme, né, cara? E aí nesse filme, o que eu acho um ponto legal é que ele insere o Duas Caras, né, sendo interpretado pelo Tommy Lee Jones, são duas caras altamente piada, né, cara, muito galhofa, e ele também insere o Charada, interpretado pelo Jim Carrey, né. O Charada com o Jim Carrey, achei que casou bem, achei que o Jim Carrey, ele personificou bem o Charada, até na questão física, assim, no questão do biotipo e tal. E eu achei que ele, enfim, logicamente o plano do Charada dentro do filme do Batman Eternamente, do Joel Schumacher, era um plano que parecia lá aquela galhofa do Batman do Adam West, naquela série dos anos 60 lá. E o filme foi o primeiro que colocou de maneira um pouco mais séria, né, a dupla dinâmica finalmente. O Chris O'Donnell faz lá o Dick Grayson e ele atua com o Val Kilmer. Eu achei também, não gostei dessa mudança, né, eu achei que por ter mudado o Michael Keaton no papel do Batman e colocado o Val Kilmer, isso também achei que não ajudou um pouco, né? Porque a levada do filme de Joel Schumacher até então estava se parecendo um pouco com a pegada lá dos filmes do Tim Burton, mas aí começou a degringolar para uma comédia, não tanto ainda, né? Mas quando chegou no outro filme, com a mesma direção do Joel Schumacher, que foi aquele Batman Eternamente, ali foi zorra total, ali já virou zoeira mesmo. O filme perdeu praticamente toda a seriedade, Batman com mamilo na armadura, né? Batman com mamilos. Ali você tinha mais vilões inseridos, você tinha ali a Era Venenosa, que era uma turma que fazia o papel, você tinha o Schwarzenegger fazendo o Senhor Frio, numa galhofa total, aquele Senhor Frio do Schwarzenegger, que é até muito simpático, né? O Schwarzenegger, eu achei que ele estava empolgado com aquele filme lá, mas acho que ele não levou a sério, porque o Senhor Frio é um dos vilões também muito dramáticos no universo do Batman, muitos são. O Senhor Frio é um dos mais, eu acredito, né? Porque a origem dele envolve a morte da mulher dele e tal, enfim. E o Senhor Frio do Schwarzenegger usa pantufa, cara, quando tá no esconderijo dele e tal, né? Tem uma arma lá, ele tem aquela arma que congela todo mundo e tal, mas o filme não se leva a sério, cara. Já muda de novo o Batman. Nesse filme o Batman aí não é o Val Kilmer também. Esse filme aí já é o George Clooney que interpreta aí o Homem-Morcego, mas continua o Robin sendo o Chris O'Donnell, e também temos a inserção da Batgirl, interpretada pela... esqueci o nome da atriz agora. A atriz agora me fugiu. Acho que é Alicia Silverstone. Alicia Silverstone interpreta lá a Batgirl, que também achei que foi inserida nas pressas lá só para fazer o trio, né? A família morcego lá, Bat-família, né? Querendo colocar esse conceito aí nos filmes. Também achei muito apressado. Aí colocaram não só a galhofa com a pantufa do Senhor Frio, a uma turma, uma Era Venenosa também muito, parecia vilão de filme da Xuxa, cara. O Bane, tem um Bane nesse filme. O Bane é só um brucutu que toma veneno e fica gigante, e é apenas um lacaio da Era Venenosa, nada mais que isso, né? O Chris O'Donnell, o Robin, ele usa o Batcard, né? Tipo, ele usa um cartão com o símbolo do Batman lá pra pagar as coisas. Não, mas é muito tosco, cara, muito tosco.
Joel Schumacher, na minha opinião, ele afundou muito. Parece que ele quis fazer uma espécie de amálgama entre a levada mais sombria do filme de Tim Burton com uma pegada galhofa lá do seriado do Adam West, né, do Batman lá, né, enfim. E era terrível, foi terrível, cara, muito ruim. Pra mim foi um filme que foi inesquecíveis. Vale pela galhofa, vale pela nostalgia aí, tem gente que gosta, tudo bem. É um filme até divertido pra você rir, cara. Mas pra quem é mais fã do Batman, eu acho que não vai servir não. Agora vamos lá, cara, para a trilogia do Christopher Nolan, que é o Batman Begins, certo? Batman Dark Knight, Olho das Trevas, e o Batman Dark Knight Rises, que é o Cavaleiro das Trevas Ressurge, tá? Aqui é o seguinte, cara, aqui eu considero que foi um grande feito do Nolan, essa trilogia que ele fez, tá? Primeiro que o Nolan ele se propôs a fazer dessa trilogia uma trilogia que apresentasse o Batman da forma mais realista possível, né? Então o Christopher Nolan ele realmente levou muito a sério essa pegada realista, né? E tornou o Batman um personagem que poderia ser imaginado como seria ele no mundo real, assim, de maneira funcional. Então, ao fazer isso, o Christopher Nolan abre mão, né, de possibilidades de esse Batman estar inserido em outros cenários da DC Comics. Não tinha como ter, por exemplo, um Superman nesses filmes do Batman do Nolan, nem teria como ter o Batman do Christian Bale no filme do Superman também, porque a pegada realista iria por água abaixo nesse sentido aí, né? O Super-Homem ele foge muito a esse conceito mais realista aí. Então o que acontece aí, cara? No filme Batman Begins, eu acho que o Christopher Nolan ele acerta muito bem ao recontar a origem do Batman, né, do Homem Morcego, que até então não tinha sido contada com tantos detalhes. E você vê que esse filme Batman Begins ele tem muita referência do Batman ano 1. Muita coisa que ele pegou de Batman ano 1 ali, cara. E entre outros quadrinhos, né? Com certeza o Nolan, né, e os roteiristas desses filmes da trilogia do Nolan realmente leram muitos HQs e fizeram várias referências aí ao longo dos filmes, tá? Aqui é apresentado o treinamento do Bruce Wayne, que não tinha sido feito ainda em outros filmes. É apresentado o Ra's al Ghul, né, aquele conceito lá da Liga das Sombras. O treinamento do Batman do Bruce Wayne junto a essa galera aí, né, o Bruce Wayne se misturando entre a população mais pobre lá, pegando os maneirismos, né, começando a desenvolver a sua questão detetivesca, investigadora, né. Também é trabalhado toda essa questão psicológica do Bruce Wayne, né, a diferença que ele vê entre que no começo ele queria apenas se vingar pela morte dos seus pais, matando, né, o Joe Chill, que foi o cara que num assalto lá, né, ele matou lá os pais dele, né, o Thomas e a Martha. Mas aí a Rachel, né, que é vamos dizer assim, a amizade colorida do Bruce Wayne, né, tem um embate com ele, uma discussão com ele, e ela coloca para o Bruce Wayne, realmente ela explica para ele a diferença entre justiça e vingança, que são coisas bem diferentes, apesar de parecerem ser a mesma coisa, mas elas são bem distintas em sua execução, em sua proposta, né? Então, é baseado nisso que o Batman do Batman Begins é muito bem trabalhado, tanto a questão da origem do Batman, né, como o Batman como ele é apresentado, né? Achei isso muito legal. O vilão aqui é o Espantalho e o Ra's al Ghul, que é o principal vilão. O Espantalho depois é mostrado que não passa de vamos dizer assim, uma marionete, né, nos planos do Ra's al Ghul, que tem lá, né, os seus objetivos de destruir Gotham City, como tinha feito com outras grandes cidades que se entregaram à corrupção e tal, né? Então foi muito legal, eu gosto muito do Batman Begins, até a questão de origem sendo contada de maneira muito bem trabalhada, né, e conduzida aí. Também gostei do Christian Bale no papel do Batman, por ele conseguir interpretar as camadas do Batman. Por exemplo, ele interpreta o Batman, que é aquela versão realmente sombria mesmo, Batman, sei das sombras, né? Enfim, ele é uma figura totalmente entregue ao objetivo, pragmático, né? E tem uma camada do Bruce Wayne mesmo, que é o Bruce Wayne que já é quase já o Batman, só que é aquele Bruce Wayne mais sério, mais compenetrado. E tem o Bruce Wayne playboy de fachada, que é quando o Bruce Wayne está nas festas ali, nos restaurantes, nas reuniões com a alta sociedade gothamita, né? Então o Christian Bale interpreta esses três Bruce Waynes. O Bruce Wayne, né, de fachada, que é para o público, para inglês ver, né? O Bruce Wayne da mansão Wayne, onde ele tem lá o seu interlocutor, o Alfred.
e o Batman, né, que já era, vamos dizer assim, o âmago da sua personalidade pós o trauma que ele sofreu, tá? Aqui, galera, o Batman Dark Knight, o Batman Caiu das Trevas. Esse aqui eu não vou comentar tanto não, porque foi um filme bem comentado já, um filmaço, na minha opinião, é o melhor filme do Batman até hoje. Não só pelo Coringa, muita gente acredita o sucesso desse filme, a questão do Coringa do Heath Ledger. Não acho que seja só isso, seria injusto achar que o filme é bom só por conta do Coringa. O Coringa, ele incrementa ainda mais o filme, mas o filme tem vários acertos, tá? Mas esse filme aqui, galera, ele apresenta muito bem como é a relação conflituosa entre Coringa e Batman, né? A dinâmica dessa rivalidade, né? Coringa sendo um cara do caos, um personagem que representa a insegurança, enfim, a surpresa, né? É um cara que sempre joga e apela para algo que você não consegue entender, ele joga na confusão. Coringa, ele representa a instabilidade, né? A questão imprevisível. E o Batman já não, o Batman é aquele cara do preparo, assim, né? Dele ser um cara muito estudado. O Batman é um cara do controle, né? Batman é um personagem que representa vamos dizer assim, uma forma de contenção, né? Uma forma de tentar antecipar acontecimentos. Então, Batman representa mais o controle, a prevenção, né? E o Coringa representa o caos, o fora de controle, a instabilidade, a insegurança e tudo isso. E isso é muito bem representado nesse filme, tá? Eu achei que o Heath Ledger, ele encarna um Coringa muito mais trabalhado nos tempos atuais das HQs. Então o Heath Ledger com certeza deve ter lido muita coisa aí para enriquecer a sua atuação. E cara, é um filme sensacional, cara. Também temos o Duas Caras aqui desse filme, interpretado lá pelo ator que eu esqueci, Aaron Eckhart, parece, o ator que faz não sei se o nome dele é esse, que faz o Duas Caras. Achei que Duas Caras, ele foi bem assim, eu gostei do ator, eu gostei da forma que o ator encarnou o personagem Duas Caras, só que eu achei que o Duas Caras foi suprimido no filme, né, em detrimento do Coringa. O Coringa realmente ele deveria brilhar nesse filme, e aí acabou, né, deixando suprimido ali o Duas Caras, que eu achei que ele podia ser melhor aproveitado em um outro filme, mas não, né, olha o spoiler aí, mas o Duas Caras morre no final desse filme. Mas eu gostei também do Duas Caras fazendo uma espécie de justiçamento por fora disso tudo, né? Enquanto tava o Batman lá, o Coringa, né, a Gotham City lá em meio ao caos gerado pelo Coringa, a instabilidade e tal, o Duas Caras estava contribuindo para o caos, como previu o Coringa, né? Só que fazia isso à sua maneira e correndo por fora de tudo isso, né? Até se colidir com o Batman e tal, né? Muito interessante. E para fechar aqui, galera, desses filmes, nós vamos para o Batman Dark Knight Rises, onde temos aí, né, a inclusão do Bane. Bane, que foi um dos maiores nêmesis do Batman, nos quadrinhos, no caso, no sentido de o cara que venceu o Batman de fato, né? O cara que quebrou o Batman no meio, literalmente dominou a cidade de Gotham City por um certo tempo, sendo o rei da cocada preta lá, né? E aqui, galera, eu acho que esse filme ele tem uma falha justamente por causa do Bane, entre outras coisas aí, tá? O filme tem alguns furos que me incomodaram. Mas o que eu achei muito irritante foi que o Bane, ele começa sendo um vilão de peso, um vilão que demonstra ter toda uma preparação, todo um plano bolado na cabeça, né? Um cara que age com tudo milimetricamente pensado, age sobre uma ética distorcida da sociedade, é um cara que quer implantar uma nova ética, né? Implantar uma nova forma de vida através do terrorismo, né? Através da chantagem e tal, tudo isso. E ele consegue, por dado momento, tudo isso aí, né? Ele não consegue quebrar o Batman também. Eles até fizeram a cena do Bane levantando o Batman e quebrando, né, a coluna dele e tal. Também achei que foi muito apressado a forma que o Batman voltou dessa lesão, né? E voltou para combater o Bane, tá nas ruas de Gotham City. Aí tem toda uma guerra urbana, né, entre os homens da lei, os policiais e os terroristas a serviço do Bane, que na verdade estava a serviço da Talia al Ghul. Então no final ficou, o que eu achei muito ruim também, é que o Bane parecia apenas um pau mandado da Talia al Ghul, porque ele, Bane, era caído, né? Caído de 4 lá pela Talia al Ghul. Eu achei que isso foi muito forçado, cara. Não curti isso. Mas o filme foi até bom, ele fecha a trilogia, mas na minha opinião, ele deveria fechar essa trilogia de uma forma muito mais convincente e interessante. Mas temos muitos furos ali nesse filme do Batman Dark Knight Rises, o que eu achei que
né, decepcionou muito frente a uma excelente trilogia. Então é isso aí, pessoal. Quem gostou, dá um play aí, galera. Se inscreva no canal, compartilhe com as minhas amigas e até o próximo Aguiar Tem o que Falar.